I need somebody, not just anybody. You know I need someone. Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula aqui, uma aula onde nós vamos resolver mais uma questão da FUVEST que trata-se de geometria espacial. O enunciado da questão diz o seguinte: um copo tem a forma de um cone com altura de 8 centímetros e raio de base 3 centímetros. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo primeiro líquido colocado deverá ser, ou deve ser, e temos as 5 alternativas. Você vê que aqui não tem nem como chutar, né, gente? Cada valor são valores distintos e bem diferentes um do outro. Muito bem, qual que é a pergunta? A pergunta é o cálculo do x. Bom, antes de resolver essa questão aqui, gente, eu gostaria de convidar, como sempre, ao pessoal que está chegando agora pela primeira vez e também aos que já me seguem, mas ainda não se inscreveram, façam a inscrição e deixem o like já antecipado para que, ao final do vídeo, se você achar que valeu a pena, você mantém, caso contrário, é só retirar, combinado? Então vamos lá. O que nós queremos saber dessa questão? Essa altura x. E não há necessidade da gente utilizar a fórmula de cálculo de volume nesse caso não, tá? A grande dica dessa questão é o seguinte: eu vou fazer uma figura mais detalhada para vocês captarem melhor, tá? Vamos lá. Bem, aqui está a figura. Olha só, gente, como eu disse, não há necessidade de a gente calcular volume. Existe uma relação entre a altura de um cone, ou pode ser até de uma pirâmide também, é a mesma coisa. Você vai usar a mesma regrinha. Uma relação entre altura e volume. Ou, se você quiser fazer uma relação entre a altura e a base dos dois cones, porque você vê que aqui na realidade você tem dois cones. Tem esse cone com altura de 8 e tem um cone menor com altura de x. Qual é essa relação? É o seguinte: se você quer saber o volume, a relação, muitos autores, muitos matemáticos usam o K, né, por exemplo. Mas o que é o K? O K é uma constante, que é a relação entre o volume total do cone sobre o volume do cone menor. Vou deixar como V, tá? Volume total e o volume do menor. E toda vez que eu comparo essa relação com a altura, se eu comecei com o volume maior, que é o volume total, eu vou ter que fazer com a altura maior, e vou chamar de H maiúsculo sobre H minúsculo elevado ao cubo. Essa é a regrinha geral. Então, toda vez que você for comparar tanto o volume de uma parte do cone e a outra parte menor, você vai usar essa relação. Assim como, se você quiser saber a área dessa base menor, ao invés de você elevar ao cubo, ele varia ao quadrado. E aqui seria a área total sobre a área. Entenderam? Futuramente eu faço uma só de área para vocês entenderem. Muito bem. Agora é o seguinte, gente. No nosso caso, vamos fazer aqui, ó. O H maior, o H maiúsculo, qual que é? A altura do maior, é o 8, né? E a altura do menor, ele chamou aqui de x. Então vamos colocar x aqui, ó, ao cubo. Agora sim, se ele quer que a água e o suco tenham o mesmo volume, não importa se você vai colocar água primeiro ou suco, mas vamos supor que você colocou água. Coloca aqui nessa parte aqui e completa com o suco. Só que o volume de ambos os líquidos tem que ser igual. Então, se você pegar, você concorda que o volume total, se eu dividir pelo volume menor, qual que tem que ser? Não é 2 por 1? Ou seja, o volume total não é o dobro desse volume aqui de baixo do x? Não é isso? Por que são iguais? Porque tanto o volume de cima como o volume de baixo são iguais. Então eu vou fazer essa relação como 2 por 1. Entenderam? Essa parte aqui muita gente se perde aqui, tá? Por que 2 por 1? Porque o volume total é o dobro do volume menor. Bom, para deixar ela mais simples, eu posso fazer assim, né? 8 sobre x elevado ao cubo é igual a 2. Pessoal, aqui para complicar, quando você tem uma potência assim, ó, para descomplicar isso daqui, qual que é o melhor jeito de você tirar essa potência? É só fazer isso aqui, ó. Você eleva ambas
as expressões, você coloca sob raiz cúbica. Se eu fizer aqui raiz cúbica de ambas as expressões, eu não estou alterando a equação, concorda? Por que eu fiz isso? Quando você tem um radicando elevado a uma potência igual ao índice da raiz, simplesmente você vai pegar 3 e cortar aqui, ó. Vai ficar 8 sobre x. Agora, aqui, ó, não tem jeito, porque não dá para extrair a raiz cúbica de 2, certo? Aqui é a raiz cúbica. Bom, pessoal, agora é o seguinte, qual é a pergunta, né? Procura do x, então vamos fazer o seguinte, eu passo o x para lá multiplicando e a raiz cúbica de 2 para cá dividindo, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. O 8 continua, raiz cúbica de 2 vem para cá dividindo igual a x, certo até aqui? Bom, agora é que vai começar a embananar para muita gente. Por quê? Porque vai ter que entrar aí o conceito de racionalização. E como que eu vou racionalizar? Bom, vocês lembram, gente, ó, eu vou fazer aqui no canto esquerdo um exemplo dessa teoria para você entender. Vamos supor que eu tenho aqui 1 sobre raiz quadrada de 2. Eu quero racionalizar, ou seja, eu quero eliminar a raiz no denominador. E você já aprendeu, para quem já aprendeu racionalização, é só multiplicar nesse caso pela mesma raiz, só que eu tenho que multiplicar em cima também pela mesma raiz. Mas, olha só o que vai acontecer. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Como as duas raízes têm o mesmo índice, que é o quadrado, você pode falar que é 2 vezes 2, certo? Mas 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mas como eu fiz aqui na raiz cúbica, eu posso pegar esse 2 aqui dentro e cortar com esse 2, ou seja, vai ficar raiz de 2 sobre 2, porque eu eliminei o radical, né, que é esse símbolo da raiz, e ficou só a raiz de 2. Isso para raiz quadrada. Mas e se no lugar da raiz de 2, vamos fazer outro exemplo aqui, ó. 1 sobre raiz cúbica de 2. Muita gente vai pensar assim, ah, professor, é só pegar a raiz cúbica de 2 e multiplicar por ele mesmo. Não vai dar certo, gente. Sabe por quê? Se eu pegar raiz cúbica, olha só, vou fazer um exemplo aqui, ó. Se eu pegar raiz cúbica de 2 e multiplicar pela raiz cúbica de 2, eu posso multiplicar, vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ou seja, se eu dividir 2 por 3 não vai dar exato. No lugar do 2 tem que aparecer quem? Tem que aparecer 3. Ah, então quer dizer que eu tenho que multiplicar aqui, olha só a mancada. Eu tenho que multiplicar então por raiz cúbica por 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque a hora que eu fizer aqui a conta, não vai ficar assim, ó. Só que aqui, quando eu multipliquei, aqui em cima também eu tenho que multiplicar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tem que ser a mesma coisa, por quê? Porque eu não posso alterar a fração aqui, tá? Então, por isso que eu tenho que dividir e multiplicar por ele mesmo. Muito bem. É claro que você não vai cortar aqui, vai dar 1. Aí você volta na estaca 0. Eu vou ter que utilizar esse 2 aqui, ó. Ou seja, eu estou fazendo raiz cúbica de 2 aqui da esquerda e 2 ao quadrado da direita, ó. E aqui em cima vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4, certo? Olha só, gente. Aqui, ó, vai ficar raiz cúbica de 4 sobre... Quando você multiplica duas bases iguais, que é 2 e 2, são as bases. E o expoente aqui é 1 e aqui é 2. Então vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo. Agora sim, agora eu posso cortar esse 2 aqui, ó. Vai ficar raiz cúbica de 4 sobre 2. Pronto. Esse é o conceito para você fazer a racionalização de uma fração que tem o denominador raiz cúbica. Bom, então aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu vou inverter aqui a posição. X é igual a 8 sobre raiz cúbica de 2. Como aqui eu vou ter que aparecer o 2 ao cubo no radicando, então eu vou ter que multiplicar por raiz cúbica, que eu acabei de fazer agora, 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4, mas aqui como eu vou usar outra base de 2, eu não vou fazer 4. Aqui em cima sim. Aqui em cima eu faço raiz cúbica de 4, que é a mesma coisa aqui embaixo, tá? Agora sim, como que ele vai ficar? Vai ficar 8 multiplicado por raiz cúbica
de 4 sobre raiz cúbica de 2 ao cubo, certo? Eu juntei esses dois aqui. Agora sim, agora posso cortar esse expoente com índice aqui, então vai ficar 8 multiplicado por raiz cúbica de 4 sobre quanto? Sobre 2. É o que sobrou aqui. Ora, então meu x aqui ficou fácil agora. Olha só que legal. 8 raiz cúbica de 4 sobre 2. Ora, mas como 8 está multiplicando aqui, eu posso cortar. Posso simplificar aqui. 8 com 2 vai dar quanto? Vai dar 4. 4 multiplicado por raiz cúbica de 4. Pronto, está resolvida a questão. Alternativa E de Eva. E de exata, tá aqui, ó. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficou na dúvida, principalmente nessa parte da racionalização, escreve aí nos comentários que eu faço questão depois de te atender e tirar qualquer pendência que tenha ficado aí para trás, beleza? E se você achou que a aula valeu a pena, foi legal, foi útil para você, então não esquece, além da inscrição e do like, não esqueça de hypar também esse vídeo, porque o hype agora faz parte do algoritmo do YouTube e isso ajuda muito a divulgação do meu trabalho aqui, beleza? Por hoje é só, um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!